Síndrome do ovário policístico. Eu tenho que dar conta de tudo, não posso deixar nenhum prato cair. O que isso tem a ver com síndrome do ovário policístico? E nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer aqui uma conversa, quero falar com vocês para a gente entender a simbologia, qual é a linguagem emocional que ajuda ou que pode ser a causa em desencadear o processo do ovário policístico. Entender esse processo e também trazer aqui já um exercício que eu vou ensinar para vocês já logo agora, que pode ajudar você a melhorar essa questão do ovário policístico, pelo menos reduzir os fatores que desencadeiam. Porque uma das coisas que vai contribuir para esse processo é o estresse crônico. Então a gente já pode, por aqui, reduzir com o exercício que eu vou passar, mas também vou explicar para vocês, então fiquem aí no vídeo para vocês entenderem melhor a linguagem simbólica desse processo do ovário policístico, por que que o corpo precisa fazer essa adaptação, por que que isso começa a acontecer e o impacto que isso gera na vida da mulher, porque isso pode impactar demais no processo de engravidar, de ser mãe, que é o sonho de muitas mulheres. Então, se é o seu caso aí, se você se identifica, se você já teve, se você tem ou conhece pessoas que têm, fica aqui comigo, fica nesse vídeo e vamos fazer esse bate-papo. Então, pessoal, vamos começar já com o exercício. E antes do exercício, aliás, eu só quero dizer, a incidência de mulheres que têm o ovário policístico populacionalmente falando, no Brasil, aproximadamente quase 3 milhões de mulheres que têm essa síndrome, e no mundo, a gente aumenta esse número para 117 milhões de mulheres. É muito alto esse número. Então, quando a gente olha em porcentagem, às vezes a gente acha que é uma porcentagem baixa, porque aparece ali no Brasil de 5 a 21%, mas quando a gente coloca isso em número, o número é bem alto, e a gente sabe aí que é uma realidade, que é muito comum e tem sido muito comum no dia a dia, né, das mulheres, então vamos entender esse processo. Então, para começar, eu vou ensinar um exercício para ajudar a reduzir o estresse. Esse exercício chama identificação. É um exercício em que você vai se identificar com emoções que são boas. Por quê? Emoções boas, quando a gente está sobre emoções boas, a gente está sentindo alegria, amor, compaixão, gratidão, que são emoções que nos nutrem, elas vão ajudar a gente a cortar o cortisol do corpo, sair do processo de estresse ou estresse crônico. Isso faz com que tenha uma manutenção de todo o nosso organismo e uma regulação do nosso ciclo hormonal, então uma regulação do sistema endócrino. E isso é fundamental, principalmente para as mulheres que já têm aí a síndrome do ovário policístico. Tá? Então esse exercício de identificação, a gente vai fazer ele, então vocês podem fazer por 5 minutos, uma vez por dia, pode ser na posição sentada, deitada, como você se sentir melhor. Você pode colocar para associar uma música que você gosta, que te deixa bem, que te relaxa. E esse exercício ele vai ser feito, como que ele vai ser feito então, né? Então você não precisa colocar música. A música é só se você quiser, mas não precisa e você pode fazer esse exercício em qualquer lugar, tá? Eu vou recomendar 5 minutos, você pode fazer mais tempo, o tempo que você quiser, quantas vezes quiser fazer no dia, e pode também fazer menos tempo se você não tem disponível 5 minutos. Então você pode fazer em qualquer lugar que você quiser, tá? Sentada ou deitada, feche os olhos, concentra a sua atenção em um lugar, em um momento da sua vida que você já vivenciou ou que você gostaria de vivenciar, em que você sente o que venha um sentimento, uma emoção que seja boa. E aí seja uma de alegria, de satisfação, de conquista, de amor, algo que de gratidão mesmo, de que você se sentiu muito grata. Qualquer uma dessas emoções que são boas. Vai, faz esse exercício, foca a sua atenção nessa imagem, nesse lugar. Aí, se você quiser, você pode criar algo que você está desejando muito e que te traz essa sensação, ou um momento que você já vivenciou, e aí você vai se nutrir dessa sensação. E ao mesmo tempo que você estiver fazendo e se nutrindo dessa emoção, dessa sensação, se concentrar bem nessa sensação, sente o que ela faz no seu corpo. E faz com que ela passe pelo seu corpo todo, principalmente na região do útero, dos ovários, né? Sente esse processo, mas faz essa sensação ficar no seu corpo. Você vai sentindo, e você vai pensando, nossa, agora ela está aqui, agora parece que ela aquece meu coração, parece que ela esquenta minha barriga. O que você for sentindo, vai ficar uns 5 minutinhos se identificando nessa sensação boa. Por que que esse exercício vai ajudar? Porque é um exercício, como que a gente cria memória? Então, o nosso organismo, ele gosta de memória, e todo o processo, ele funciona através de memórias. Então, é uma programação.
E memória a gente cria por repetição, que é a memória do estudo, ou por intensidade, situações emocionais intensas, né, que acontecem naquele momento, sejam elas boas, sejam elas ruins, isso cria memória rápida. Então a gente vai fazer uma associação. Vocês vão por repetição, porque vocês vão ficar pensando por 5 minutos em uma situação boa, e por essa repetição com uma sensação, com uma emoção associada. Então isso vai criar um processo de memória. E ali, essa memória vai ser uma memória boa. Então isso vai nutrir o seu organismo como um todo e vai reduzir o estresse interno que ele está passando. Esse exercício é muito importante e essencial para te ajudar. Ah, mas vai resolver o meu problema do ovário policístico? Não. Mas que vai te trazer uma ajuda nesse processo, vai. E não só na questão do ovário policístico, mas também em várias outras questões, tá bom? Então, faça esse exercício. Se for possível, dê pausa agora nesse vídeo, faz o exercício por 5 minutos, depois volta aqui e deixa os comentários para você falar o que você sentiu, como que você ficou depois do exercício. Tenho certeza que vai trazer um nível de relaxamento, de bem-estar muito grande e isso vai contribuir para o seu organismo, vai baixar o processo inflamatório, tá bom? Então vamos lá agora, fiquem aí no vídeo, vamos comigo agora entender quais são as questões emocionais, a linguagem emocional envolvida que vai proporcionar, né, que pode ser a causa ou contribuir para gerar um processo, uma adaptação no organismo dessa questão da síndrome do ovário policístico, né, e entender essa mensagem simbólica do corpo e também fisiologia, né? Então vou falar também da fisiologia, do que acontece, um pouco da fisiologia para a gente entender por que as emoções afetam tanto o nosso organismo e podem desencadear, nesse caso, a síndrome do ovário policístico, tá bom? Então, pessoal, vamos entender o que é a função dos ovários. É produzir, então, fazer uma maturação do óvulo, né? Então vai crescer o folículo, e nesse folículo que cresce, quando ele rompe, ele libera os óvulos. E aí um óvulo desse vai ser fecundado para o processo gestacional do gerar, do criar. Então, tá ligado diretamente com criação, com nutrição. Então, tudo aquilo que afetar a sua vida emocional, simbólica, no sentido de algo que você está nutrindo, que você está desejando, que você está desenvolvendo, isso pode, simbolicamente, né? Então, se isso for afetado, isso pode gerar um comando que vai afetar o seu ovário. Então, como que isso funciona? Então, perdas de pessoas importantes, então, real, né? Perdas reais. Pessoas na sua vida em que você sofreu perdas, né? Então, isso vai gerar perda, ela está diretamente ligado com o gerar, com aquilo que eu vou gerar, que eu vou criar, né? Então, vou gerar uma gestação, gerar um filho. Então, esse processo de gerar também está ligado simbolicamente nas relações. Então, quando a gente perde alguém querido, uma pessoa que a gente tem, né, uma conexão muito forte, isso pode ser gerado como simbolicamente como uma perda e de algo que eu nutria e eu não tenho mais. Então é uma ruptura, é uma perda que acontece. Isso não necessariamente é só com pessoas, pode ser também com aquilo que você tem, que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, um projeto, né, de um trabalho, algo que você está se dedicando, que você está nutrindo, que você está desenvolvendo, que você está apostando a sua energia naquilo que você acredita e que de uma maneira abrupta é tirado de você. Então a perda, ela está ligada a uma perda abrupta, né? Algo que é tirado de uma hora para outra de você. E aí seja porque você de repente foi demitida na empresa, ou porque o seu projeto foi cancelado, de alguma maneira aconteceu alguma coisa que você perde esse processo abrupto, é a perda. Então, essa perda abrupta, como por exemplo um aborto também, isso gera um processo, né, um processo de luto. E isso vai gerar uma tristeza, vai gerar uma perda. Então, emocionalmente, isso traz um comando biológico em que vai ser afetado aquela sua força do eu posso ser mãe, eu posso gerar, eu posso cuidar, eu posso nutrir. E quando isso acontece, simbolicamente, né, o organismo ele entende como um comando biológico que os ovários não podem gerar, né? Os óvulos não estão crescendo. Então é como se eu tivesse uma necessidade agora de melhorar aquilo. Eu preciso aumentar essa produção, eu preciso fazer os óvulos crescerem, eu preciso desenvolver mais. Então isso pode ser um comando biológico que vai gerar um processo da síndrome do ovário policístico. A outra questão tem muitas, mas eu vou trabalhar aqui com as principais. Então, a outra questão, ela está ligada a ter que dar conta de tudo, num equilíbrio entre o feminino, que é o ser mãe e ser mulher, com o produzir, trabalhar e dar conta
do dia a dia, mostrando sua força como pessoa. Então, é muito da característica das mulheres que querem, que falam assim, eu tenho que segurar todos os pratos, né? Então eu não posso deixar nenhum prato cair. Eu tenho que dar conta da família, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta de tudo que eu cuido e que eu nutro. Então isso tem uma relação direta também com a síndrome do ovário policístico, porque é um processo de estresse que vai sendo gerado naquilo que você quer gerar, que você quer nutrir, que você quer cuidar. E o que acontece? Você não sente que você está conseguindo fazer, porque não dá para segurar todos os pratos, né? Não dá para a gente dar conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo. E esse é um outro processo que vai gerar um estresse, que vai alterar uma série de questões fisiológicas que acabam desencadeando e dando comando para desenvolver a síndrome do ovário policístico. Então, essas são as questões emocionais principais que acabam gerando esse problema. Então, vamos recapitular os problemas. Perdas né, que são as rupturas, aquelas coisas, perdas, que é a perda que de uma hora para outra, você perde alguém que você gosta muito, que você tem como uma relação que você nutre, ou um projeto, algo que você se dedica e que acabou também perdendo. Então, isso pode gerar essa ruptura, essa perda, pode gerar um comando biológico para esse processo de eu tenho que criar mais óvulos, eu tenho que aumentar os óvulos para eu poder gerar, para eu poder nutrir, né? Para eu poder fazer o processo do engravidar no sentido de fazer crescer alguma coisa. E a questão de dar conta de tudo vinculado à questão da mulher. Então, eu tenho que dar conta de ser mulher, mãe, e também do trabalho, e também de gerar dinheiro, e também de fazer as coisas. Então, é uma questão de um balanço, de um equilíbrio entre as atividades se provando como mulher, mulher no aspecto do nutrir e gerar, e também nas questões profissionais, né? No sentido de dar conta das coisas que têm que ser feitas, né? Então, cuidar de tudo. Então, nesse aspecto emocional, tá? E agora vamos entender a fisiologia. O que que acontece na fisiologia que vai alterar, né, fazer toda essa alteração para gerar por causa dessas questões emocionais. Existe uma questão que é do hipotálamo, que ele libera um hormônio chamado GNRH, que ele vai cuidar da produção, vai estimular, né, na hipófise anterior que acontece, que vai estimular na hipófise anterior a produção do FSH e do LH, que são dois hormônios essenciais para fazer o processo da ovulação. O FSH ele vai fazer com que o folículo comece a se desenvolver, né, escolher um folículo que vai ser fecundado, e aí o que acontece? Depois entra o LH para romper esse folículo, e aí os óvulos serem liberados, e também aí forma o corpo lúteo, que aí vai produzir progesterona e uma série de outras coisas que vão mexer em todo o processo para preparar a mulher para engravidar. O que que acontece? O GNRH, ele é liberado por pulsos, então ele tem pulsos. Se esse pulso fica mais rápido, ele libera mais LH. Se esse pulso fica mais lento, ele libera mais FSH. Então, essa regulagem desses hormônios vão acontecendo naturalmente. Então, esse equilíbrio entre eles vai fazer todo o processo natural acontecer. Só que aí o que que acontece? Quando a gente está sob estresse, então o estresse, né, aí no caso das mulheres, o estresse crônico vai liberar, então o estresse naturalmente já vai liberar cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório. Mas é o estresse de pico, né? Eu senti estresse momentâneo, aquilo passou. Agora o problema é o estresse crônico. Então, se você se mantém em estresse crônico, o que que acontece? O cortisol, ele vai começar a alterar uma série de coisas no organismo, porque ele está preparando o organismo para bater ou para correr. Então, é uma ação de luta e fuga, porque o organismo entendeu alguma ameaça e aí eu preciso me preparar para uma situação difícil, uma situação que eu tenho que enfrentar, ou eu vou enfrentar ou eu vou fugir. Esse é um instinto de sobrevivência. E o que que acontece? O cortisol, ele altera a produção do GNRH lá no hipotálamo. Então, o que que vai acontecer? Ele não vai produzir, né, vai diminuir a produção desse hormônio e isso vai desregular a questão da liberação do FSH e o LH. Eles vão ficar com uma liberação baixa. Então, o óvulo, o que que vai acontecer? O folículo não vai ser desenvolvido. Ele não vai desenvolver e vai começar a ficar o quê? Vários folículos que não vão estar bem acabados. E isso é que vai gerar o aspecto do ovário policístico. Vão parecer que tem vários cistos, porque são esses folículos que não se desenvolveram. E aí a gente vai ter também um outro agravante, que quando a gente está em estresse crônico, então com cortisol mais elevado, em cronicidade,
isso está preparando o organismo para bater ou para correr. Então, ele está em sistema de alerta. Ele vai manter, por isso, a glicose mais alta no sangue. Para quê? Para poder ter energia rápida, disponível, rápida. Então, isso faz com que o organismo comece a ficar mais resistente à insulina. A insulina, ela é um hormônio produzido para fazer o quê? A glicose entrar na célula. É como uma porta, então é o porteiro. Então a insulina é o porteiro, ele que permite você entrar, né? Então, quando uma pessoa quer entrar no prédio, o porteiro, né, a portaria que vai abrir essa porta para a pessoa entrar. A insulina é isso. E aí o que que acontece? É, o organismo precisa ficar um pouco mais resistente à insulina para manter a glicose mais disponível. Esse é um estado de alerta, só que a gente está em cronicidade. Então, como você está com estresse crônico, então isso começa a ser um problema no organismo. E não necessariamente você vai estar com diabetes, você vai desenvolver diabetes, mas os ovários, eles respondem muito, eles são sensíveis à insulina. E o organismo vai começar, o pâncreas vai começar a liberar mais insulina, porque o nível de glicose está mais alta. Então, começa um processo de aumentar a insulina no corpo, por causa desse estado de alerta, né, em estado crônico. E aí, com isso, os ovários, eles vão responder à insulina, e aí o que acontece? A insulina estimula a produção de hormônios, como a testosterona, por exemplo, que são os hormônios andrógenos. E aí isso faz com que também atrapalhe o crescimento do folículo. Então, começa a virar, pessoal, um ciclo, uma bola de neve que vai crescendo, um ciclo vicioso. E aí tem estresse, cortisol, mais insulina, e começa a gerar o problema vai só se retroalimentando e cada vez vai piorando. Então, é necessário que a gente entenda isso para a gente poder mudar. E onde que a gente vai começar a mudar? Só voltando aqui, tem outros fatores também que vão acontecendo, tá? Mas como a gente então pode mudar? Mantendo, primeiro mantendo todo o tratamento médico, a alimentação, então a alimentação influencia diretamente nisso, atividade física, então tudo isso vai contribuir e vai ser importante para ajudar na questão da síndrome do ovário policístico. Mas se a gente não mexer nas emoções, isso vai se complicar, isso não muda por completo porque a gente não está tirando a raiz do problema. Então a gente precisa tirar a raiz que está te gerando o processo do estresse crônico. E aí, o exercício que eu passei para vocês pode ajudar a minimizar e reduzir um pouco o seu estado interno de estresse. Porque muitas vezes você fala, mas eu não me sinto estressada. Não é se sentir estressada, é como o seu corpo biologicamente está agindo. E isso muitas vezes a gente nem percebe. Por que a gente não percebe? Por causa do nosso sistema de crenças, do nosso sistema de memórias. Então, o passo para a gente mudar. Primeiro, a gente tendo consciência. Se eu tenho consciência de que situações emocionais como perdas, daquilo que eu nutro, daquilo que eu tenho como que eu quero desenvolver e nutrir, então perdas abruptas desse processo. Isso é uma questão emocional que pode contribuir para o ovário policístico. A outra é dar conta de tudo, não deixar o prato cair, no aspecto da questão, né, de dar conta de ser mulher, mãe, e ao mesmo tempo, né, mulher ou mãe, e ao mesmo tempo das questões profissionais, financeiras, né, e outras coisas. Então, querer dar conta de tudo e não deixar nenhum prato cair. E se culpar, se responsabilizar quando isso acontece. Então, essas questões emocionais podem ser mudadas a partir do momento em que a gente tem e entende isso. Então, primeiro passo, já olha aí se você não se identifica com essas questões. E se identificando, você já pode mudar. Você pode trazer para um processo de ressignificação. Então, você dá um novo significado para essas questões. Se é a questão de equilibrar tudo, começar a se permitir a não dar conta de tudo e não, né, no sentido de entender que você não precisa fazer isso, que você pode distribuir, que está tudo bem, se não der para resolver tudo, que você pode priorizar e ir por prioridades e isso vai aliviar você. A outra questão é dessas perdas, né, de você conseguir ressignificar, de você conseguir lidar melhor com esse processo através da aceitação. Para isso, né, então mudando percepção vai ajudar, mas também com terapia, porque é importantíssimo fazer e trabalhar as estratégias conscientes que você pode trazer no seu dia a dia para fazer as mudanças e conseguir melhorar essas questões da sua vida, fazendo a terapia, né, que é super importante. Mas também a gente precisa explorar as memórias inconscientes, as memórias que estão lá atuando, os programas, e desprogramar, mudar a programação, que estão causando também esse processo, que te impede de conseguir lidar bem em deixar um prato cair, ou lidar bem com uma perda, com algo que foi tirado abruptamente de você, que você estava nutrindo, gerando.
E esse processo a gente precisa explorar nas memórias inconscientes, são memórias bioquímicas e muitas vezes não são situações que a gente passou em vida. Pode ter acontecido na nossa infância, no nosso processo de concepção e gestacional, então as memórias que vão acontecendo ali, né, das nossas mães, dos nossos pais, da convivência e tudo que está acontecendo, mas também, né, e também ao longo da vida, né, no processo de desenvolvimento da primeira infância, pode ser acontecimentos que a gente vai lembrar, que aconteceram, né, no nosso desenvolvimento, mas das memórias que a gente herda dos antepassados, as memórias transgeracionais, que é por epigenética, que são as memórias que a gente herda e a gente nem sabe que a gente tem, e como a gente herda por adaptação biológica, a gente pode ter coisas boas, mas também ter os traumas. E esses traumas podem estar lá, no seu inconsciente, você não sabe disso, e estão influenciando a sua vida e dessa maneira, nesse caso, desenvolvendo e contribuindo para desenvolver o ovário policístico. E aí a gente precisa explorar. Então, pessoal, eu falo nos vídeos, eu reforço a importância da gente agregar, da gente somar nos tratamentos que a gente vai fazendo, as terapias integrativas, porque as terapias integrativas atuam nessas memórias inconscientes. E aí, nesse caso, a acupuntura vai ajudar bastante. Por que a acupuntura ajuda? Porque ela faz, além da regulação do fluxo hormonal e de neurotransmissores e do sistema nervoso, ela também vai atuar em memórias, memórias inconscientes. A nova medicina germânica vai ajudar a explorar caminhos, entender, para a gente conseguir achar também questões emocionais que estão envolvidas com isso. A constelação familiar vai atuar nas memórias profundas transgeracionais, essas que a gente herda dos antepassados, que eu falei, e vai conseguir ressignificar e desbloquear. O Theta Healing vai trabalhar em vários outros tipos de memórias, principalmente as memórias que a gente vai desenvolvendo em infância, gestacional, e a gente vai desbloqueando isso tudo. Então, todas essas técnicas podem trazer muita ajuda no tratamento e melhorar e tirar causas do processo, além de tudo que você já faz. Então, busquem ajuda, tá? Porque é possível a gente melhorar, principalmente a partir do momento que a gente compreende a linguagem simbólica das questões. Entendendo a mensagem simbólica, a gente pode mudar muita coisa, tá? Então, é muito importante, tá bom? Pensem nisso. Então, fazendo um apanhado geral, vamos entender, então, que o processo do ciclo menstrual, o processo do ovário na mulher, é como um jardim. Vários tipos de flores, de plantas que estão sob influência das estações do ano. E aí imagina que essas estações começam a desregular por causa de uma série de alterações climáticas. É isso que vai acontecer. Então, por causa do estresse, por causa do estresse gerado pelas questões emocionais que eu falei, isso começa a desregular todo o pulso hormonal, o fluxo hormonal, e isso vai interferir no processo da ovulação dos folículos, gerando ovário policístico, né? Então, essa pode ser uma das questões, uma das causas principais ou causas adicionais que está contribuindo para que você desenvolva esse tipo de problema de saúde e que pode, né, e atrapalha a sua vida em várias coisas, que não é só no engravidar, mas também no seu processo de ciclo menstrual. Então, busquem ajuda, tá bom? Compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que vai ajudar. Curtam, comentem aqui se vocês tiverem dúvida, quiserem saber mais, e eu vou tentando ajudar a responder, fazer outros vídeos, tá bom? E o objetivo aqui é que esse vídeo ajude vocês, né? Cada vez mais que a informação ajude e que a gente vá compreendendo e desenvolvendo o autoconhecimento. Porque entender a mensagem, a simbologia que o nosso corpo traz pra gente é fundamental para autodesenvolvimento, autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional que a gente precisa ter em qualquer situação de vida, seja ela, né, nas relações, no trabalho, com nós mesmos, na saúde. E esse é o objetivo desse vídeo, então, poder trazer essa ajuda.